Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Honey Badgers. Esse aqui é mais um vídeo de análise on-chain aqui no nosso canal. Hoje é dia 20 de dezembro, essa é a penúltima análise do ano, e a gente já está entrando naquele clima de final de ano, né, de ano novo. Hoje a gente vai fazer uma análise, tá, baseada aqui em um giro geral, na verdade, né, de tudo que a gente tem visto. Eu quero começar aqui especialmente falando da Mempool, porque isso tem sido um assunto bastante comentado dentro da comunidade. As pessoas estão vendo que as taxas estão altas, isso está gerando bastante discussão, algumas pessoas aí fazendo apelos a utilizar altcoins, outras pessoas tentando desenvolver outras camadas como a Lightning. O fato é que isso é esperado, a gente já viu isso acontecer em outros momentos, tá? Essas taxas ainda podem ficar mais caras caso a adoção do Bitcoin continue avançando e caso a gente tenha aí aumento do preço do Bitcoin também. Isso é ruim para quem tenta transacionar na primeira camada, é óbvio, mas isso acaba sendo bom para quem está do lado da infraestrutura da rede. Quem está minerando, quem está processando transações, acaba tendo um benefício financeiro direto nisso, né? Acaba capturando essas taxas mais altas e acaba colocando esse dinheiro no bolso. Isso é positivo para o Bitcoin no longo prazo, isso significa mais dinheiro para quem está investindo em infraestrutura física de rede. Além do Bitcoin ser essa moeda, né, da internet, ela também é uma rede que tem uma infraestrutura física e que depende, sim, de investimento e depende de pessoas que participem ativamente disso. Então, esclarecendo essa questão aí das taxas, temos aí, né, a Mempool totalmente carregada, 325 mil acabou de virar agora transações não confirmadas, é bastante coisa, e a gente vai dar uma olhada também aqui nos dados on-chain, tá? Como é que foi esse ano, como a gente já está nessa questão de final de ano, como é que foi esse ano aqui de análise on-chain que aconteceu na blockchain, né? O tamanho relativo, tá, das transações, né, ele está fazendo um pico. Esse é o momento que a gente vê isso acontecer, porque realmente a Mempool está sendo mais utilizada, a camada está sendo mais utilizada. Consequentemente, o aumento das taxas a gente pode ver aqui, tá? E quando a gente olha para isso em maiores detalhes, a gente vê que realmente a remuneração dos mineradores, a gente pode olhar neste dashboard aqui, a gente está tendo um aumento, né? Especialmente aqui, ó, no dia 16 de dezembro, né, do dia 12 ao dia 16 de dezembro, a gente teve esse aumento aqui foi bastante recente, a gente pode dizer aí que foi na última semana, e isso aqui é algo que a gente já viu acontecer, se a gente botar, né, em outros momentos aqui, a gente tem os halvings, as ordens dos halvings diminuindo, nas linhas pontilhadas diminuindo essa recompensa dos mineradores, mas existem alguns picos aqui anteriores onde a gente pode verificar que a gente está sujeito, sim, a um novo acontecimento semelhante, né, de ter um pico nisso. Hash rate especial, que é uma métrica que a gente sempre gosta de trazer aqui, está flertando aqui com novos all-time highs, então no dia 18 a gente teve aí 562 mil, lembrando que o último all-time high aqui é 571, então a gente chegou bem perto, possivelmente a gente vai ver aí mais um all-time high até o final do ano, porque não? Essa chance está na mesa, a gente pode ver isso acontecer, mas vamos falar agora um pouquinho de uso, adoção e crescimento de Bitcoin, que isso é muito importante, quero falar disso antes de falar do preço. Se a gente colocar aqui num ano, tá? Eu já tinha dado uma olhada nesses dados anteriormente, a estabilidade dos números de endereços ativos na rede é clara. Então, a gente não teve, né? A gente não teve um grande aumento. Isso é um fenômeno natural. Aqui a gente pode abrir o gráfico e comparar ele, tá? Vamos colocar de novo aqui, vamos colocar esse ano. Até a gente, inclusive, está tendo uma queda aqui, né, de final de novembro em diante, nesse número, a gente vê outras quedas, isso é normal ao longo do tempo. Isso demonstra, tá, uma perda de interesse, digamos assim, na moeda no bear market. Então, é normal a gente ver
esses indicadores de uso e adoção estáveis, tá? Em contrapartida, a gente teve um aumento bem grande dos endereços, né, com balanços com 0.01, com 0.1 BTC, com 1 Bitcoin a gente também teve crescimento. Quando a gente começa a ver aqui os endereços maiores, esses endereços começaram a reduzir, tá? Isso aí significa uma maior distribuição das moedas, o que é ótimo, né? Significa mais descentralização para a rede, o que tem sido sempre visto com bons olhos aí por parte dos investidores. Entrando agora para os aspectos de preço do Bitcoin, esse ano foi um ano de bastante acontecimento. Vou começar aqui pelo preço realizado, que a gente sempre observa de perto esse indicador. E aí o que me chamou a atenção aqui já quando bati o olho nessa análise de hoje? A gente tem a linha laranja aqui começando a dar um aumento. Possivelmente poderemos ver aí 22 mil dólares de preço realizado até o final de 2023. Vamos se aproximar aí do all-time high aqui de 24.500 dólares. Vamos estar aí 2.500 dólares abaixo desse all-time high. Se o preço do Bitcoin esticar aí para uns 50 mil dólares nas corretoras, a gente vai poder flertar com esse preço e aí grandes coisas podem acontecer. É a partir desse momento, a partir desses 24.500 dólares, que a gente começa a flertar, a ver aquela ideia de preço to the moon, sabe, para a lua. Ali que pode acontecer essa oferta mais elástica, esse aumento de preço mais repentino. É claro que isso não vem a troco de nada, tá? Outros indicadores vão apontar isso. O NUPL é um indicador que a gente fala muito disso, então a gente está flertando aqui com... a gente está flertando aqui nessa zona verde. A zona verde, se a gente colocar no ano, a gente não tinha visto ela então, e o NUPL mostra aqui por essa análise, né, uma saída lá do preço do Bitcoin a 16.600 dólares, zona vermelha, zona perfeita para acumulação de Bitcoin, e uma entrada na zona verde a 44.100 dólares. 16.600 para 44.100 dólares. Essa seria a negociação que a gente poderia ter aproveitado fazendo a análise, observando exclusivamente o NUPL, tá? Outro indicador que eu estava observando mais cedo, né? A gente está vendo esse preço do Bitcoin estabilizar na casa dos 42, 43 mil dólares, 41 mil dólares também. E aí a gente começa a ver o balanço, a distribuição das moedas cair de 17 para 16 em lucro e 2 em prejuízo, e começa a estabilizar um pouco mais neste valor, tá? A gente tem que ver esses padrões descer até para 15, 14, para ver a blockchain um pouco mais estável, para a gente não ver tanto percentual de moedas em lucro. Consequentemente, a distribuição de lucros e prejuízos, a gente tem de lucros e prejuízos não realizados, a gente tem aqui um corte de 3 meses, ela teve um pico assim que o preço do Bitcoin aumentou e agora vem estabilizando, reduzindo, fazendo uma cascata bem suave, né, de queda nesse momento. Isso é normal, isso é esperado, o mercado reage dessa forma, não tem nada que a gente veja de anormal nesse indicador. As coisas ficam interessantes quando a gente olha aqui os prejuízos e lucros não realizados, quando a gente faz esse zoom de ano, né, e a gente vê que a gente saiu aí lá de janeiro, aonde no dia 1º de janeiro a gente tinha 100 milhões de dólares, 100 bilhões de dólares de prejuízo não realizado, de lucro não realizado contra 160 bilhões de prejuízo não realizado. A gente saiu para 443 e menos 21 bi nesses valores, tá? É impressionante como o Bitcoin tem esse potencial de recuperação dentro do mercado. O RPD está marcando aqui 41.800 dólares, a gente tem 1,2% do supply. O maior pico aqui ainda são as moedas que estavam lá na zona verde do NUPL, a 16.400 dólares. Tem mais de 700 mil bitcoins nessa zona. Esses bitcoins serão liquidados em algum momento e esse preço vai sim se refletir, né,
com certeza num lucro muito grande para quem está segurando essas moedas. Aqui, essa é a barra das pessoas que aproveitaram a oportunidade do NUPL, que o NUPL nos mostrou na zona verde de negociação. Quando a gente olha aqui para os preços mais altos, a gente tem um pouco do supply a 60 mil dólares, beleza? Vamos falar um pouquinho de Ether, né? A gente não fala tanto assim de Ether aqui no canal, mas eu separei, tem alguns indicadores aqui nos meus dashboards, e vamos ver o que o Ether tem aí para nos mostrar. Observei aqui, tá, a NUPL do Ether, a gente está com 5 anos aqui na cadeia, o NUPL do Ether se comporta um pouco diferente do Bitcoin, a gente ainda não viu aquela entrada, a gente está recém entrando na zona marrom, a gente está longe de entrar na zona verde, significa que o preço do Ether precisa subir ainda mais para a gente ver isso acontecer. Eu até vou abrir esse gráfico aqui em maiores detalhes para a gente observar um pouquinho mais de perto isso, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque é interessante a gente entender como os ativos se comportam e tem análises diferentes, tá bom? Quando a gente olha o NUPL do Ether, a gente tem uma entrada lá na zona, a última entrada na zona azul, que é a zona de euforia, a melhor zona de venda possível, foi lá em 10 de maio de 2021, com preço a 3.900 dólares. O preço do Ether agora é de 2.100 dólares e a gente tem, fazendo uma análise mais breve aqui, a gente tem um comportamento diferente do Bitcoin. A gente tem, por exemplo, a saída da zona marrom em 481, lá em 2020, e a entrada na zona azul a partir dos 3 mil dólares, tá? Isso aí, a partir dos 3 mil dólares. A gente não viu ainda esse preço de Ether fazer essa oferta elástica aqui, como a gente espera, tá? O que a gente tem de importante em relação a isso, tá? A gente tem o Ether sendo queimado e se tornando deflacionário, que está aqui, esse é o gráfico que eu quero mostrar para vocês. A gente tem aqui essa linha rosa, né, que mostra o valor acumulado de dólares, né, queimados. Então, essa aqui é a linha do nosso ano, e isso está sendo bastante relevante para a gente, porque o Ether se torne deflacionário, o que era um problema na cadeia antes. O Ether tem aumentado aqui o número de validadores. Esse ano foi um ano onde a gente saiu, né, de 494 para 890, então esse número quase dobrou. Aí a gente tem uma observação interessante. Aqui a gente observa o crescimento da infraestrutura física da rede Ether, tá? Assim como a gente estava vendo no Bitcoin, a gente também vê isso agora aqui. Último ano está o aumento das taxas de transações, o que era esperado também na rede Ether. O que mais temos de interessante? Atividade on-chain de Ether do último ano. A gente pode extrair aqui, né, volume de transações aumentando, os endereços ativos se mantendo estáveis e a contagem de transações também tendo um breve aumento. O preço se comportou dos 1.200 para os 2.000 e quase 2.200 dólares. Aí a gente tem um aumento também de quase 100% de preço, né? Mostrando que o Ether também foi um ativo que esse último ano valeu a pena a gente ter acumulado, a gente ter holdado ele. Voltando aqui para os nossos dashboards, vamos dar uma olhada na situação de DeFi. DeFi? Sim, DeFi. Vamos usar aqui os próprios dashboards do Glassnode. Então, assim, temos também um ano de DeFi que o DeFi sofreu bastante dentro desse aqui. Sofreu bastante dentro deste ano, mas mesmo assim a gente teve
um aumento, tá, da capitalização de mercado das principais plataformas de DeFi na rede Ether, beleza? Então, temos aí aumento em praticamente todas elas, aumento também no número de endereços com saldo maior que zero, que mostra a adoção, né? E balanço nas exchanges aumentando, indo na contramão das maiores criptomoedas Bitcoin e Ethereum, tá? Isso é uma questão aí interessante da gente observar, uma questão de mercado, onde a gente observa que existe aí um apetite um pouco maior dos investidores em tomar risco nesses ativos, né? Tá participando e operando eles em corretoras, e não existe tanto aquela noção que a gente tem aqui no Bitcoin de não são suas chaves, não são suas moedas, né? Quando a gente olha aqui a questão do balanço das corretoras desse ano, até vamos fechar o vídeo com este indicador aqui, o balanço das exchanges, que a gente tem nos últimos 3 meses, vamos colocar no ano, a gente tem aí praticamente 2 milhões e 300 mil bitcoins lá no começo do ano, 2 milhões e 300 mil bitcoins agora no final do ano. Balançou bastante, chegou num pico aí de 2.400, chegou num fundo de 2.330, mas a gente tem aí também ele praticamente estável. Esse número ele vem aumentando nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos também ele vem apresentando uma queda. Então esse ano foi um ano também relativamente estável na questão do balanço de Bitcoin dentro das corretoras. Gente, por esse vídeo é isso. Tem mais uma análise esse ano ainda. Vamos ver o que o mercado vai apresentar para a gente nessa semana. Vou ficando por aqui, vai deixando seu like, vai compartilhando esse vídeo. Foi um review aí do ano que a gente fez na análise on-chain, nesse vídeo aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e semana que vem tem mais análise para vocês.